Brasil tem um grupo em defesa do Evangelho. Agora, a elite gospel. Quem colocou esses caras como juiz da igreja evangélica brasileira? Quem é você para falar de pastor e citar nome? Vá lavar tua boca, que tu nem tirou a fralda no Evangelho. Atenção para o top de 5 mimimis. Ao invés de criticar, ore por ele. Pelo menos ele está ganhando vidas. Davi dançou. Eu também posso dançar. Não toque no ungido do Senhor. Não julgue para não ser julgado. Primeiramente, eu queria começar dizendo que ouço muitas raças de víboras, de bodes, de cães, de lobos, ou seja, animais de diversas espécies, me dizerem o que está em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas o problema é que estes que dizem isso, muitas das vezes, nem sequer sabem do que estão falando realmente. Em primeiro lugar, não se deve, em hipótese alguma, isolar este versículo 1 e sair por aí, pelo mundo afora, falando para todas as pessoas que ninguém pode julgar ninguém. Isso se chama falta de conhecimento bíblico, típico de quem vive um evangelicalismo gospel superficial e adulterado. As Escrituras não apenas nos permitem julgar, como também nos ordena a julgar. Somos ordenados a julgar. Devemos julgar segundo a reta justiça, João 7,24. Quem disse isso foi o Messias. Ele disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Devemos julgar todas as coisas. 1 Coríntios 2,15 diz, mas o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Devemos julgar o pecado na igreja. 1 Coríntios 5, versos 9 a 12, diz, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Paulo falando aqui da igreja. Devemos julgar também disputas entre irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 5 diz, para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Devemos julgar pregações. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Devemos julgar também aqueles que pregam falsos evangelhos. Gálatas capítulo 1, verso 8 diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já está posto, além daquele que eu já tenho vos anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Devemos julgar as obras das trevas. Efésios capítulo 5, verso 11 diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Devemos julgar também profetas. 1 João capítulo 4, verso 1 diz, amados, não creiais a todo espírito, mas antes provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Com todos estes textos claramente expostos, como é possível alguém dizer, não julgueis para que não sejais julgados? Este verso de Mateus 7:1 está ligado ao seu contexto, que deve ser analisado primeiro, antes de alguém isolá-lo e sair falando para todo mundo que não podemos julgar, senão seremos julgados também. Vejamos o que o contexto em que está este verso diz. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu argueiro, cisco, no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus 7, verso 1 a 5. Este é o contexto. Muito claramente, Jesus está nos ensinando que não devemos julgar se nós praticamos o mesmo pecado ou erro que o outro comete também. Do contrário, seremos os hipócritas do verso 5. Note que Jesus começa dizendo, por que reparas tu no argueiro, cisco, que está no olho de teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio olho? Jesus está chamando este que quer tirar o cisco do olho do outro de hipócrita, pois não vê que no seu próprio olho tem uma trave gigantesca. É isso que o contexto nos ensina. Ou seja, que não julguemos se estivermos praticando um erro ainda maior ou igual, e não que não devemos julgar. Devemos julgar todas as coisas segundo a reta justiça. O que é reta justiça? A palavra de Deus. Então o que é julgar segundo a reta justiça? É julgar baseado na palavra de Deus. Muitos que, fora do contexto, piedosamente citam não julgueis para defenderem algo que é contra a palavra de Deus, não veem
como são inconsistentes. Na realidade, assim fazendo, eles estão julgando aqueles que simplesmente querem obedecer à palavra de Deus quando ordena julgarmos aquilo que a contraria. Os responsabilizados, preste muita atenção, pelas divisões são os falsos mestres com seus ensinos, não os que protestam contra os falsos mestres e seus falsos ensinos. Examinai tudo e retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:29. Como é que você vai examinar tudo e reter o que é bom se você não julgar? Quem deu a você, colega, a autoridade de julgar a igreja? Quem é você para dizer quem está certo e errado na igreja evangélica? O maior de todos os perigos de nossos dias não é o julgarmos demais, mas sim o julgarmos de menos. Aqueles que são fiéis em expor o erro de acordo com a Bíblia são agora denunciados e acusados de serem sem amor e odiosos. Primeiro, praticar o julgamento bíblico é correto. Um fornicário descrito em 1 Coríntios 5, 1 a 13. Paulo julgou ele no verso 3. João Batista chama os fariseus e saduceus, os líderes religiosos da sua época, uma raça de víboras, serpentes. Está em Mateus 3, 7. Hoje ele seria acusado de ser sem amor, cruel e de não ser cristão. Jesus chamou os mestres da lei e os fariseus de hipócritas. Mateus 23, 13, 14, 15, 23, 25, 27 e 29. Guias cegos. Está em Mateus 23, 16 e 24. Cegos insensatos. Mateus 23, 17. Sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Serpentes. Mateus 23, 33. Para muitos evangélicos e alguns fundamentalistas, isso seria uma linguagem inaceitável hoje. Mas é uma linguagem bíblica e veio da boca do próprio Filho de Deus. Nosso Salvador é hoje apresentado como aquele que era manso, humilde, bondoso e amoroso, até mesmo para os falsos mestres. Mas isso é totalmente falso. Ao lidar com falsos mestres e profetas, suas palavras eram fortes e duras, e suas ações simples e claras. Jesus nunca pegou leve e nem passou a mão contra falsos profetas, falsos mestres e falsas doutrinas. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Tem uns com cara de super santos. Pastor, eu dou ofertas, pastor, simplesmente pelo ato de dar. Sim, trouxa. Ok, trouxa, eu respeito que você é trouxa. Eu dou ofertas porque é simplesmente, sabe, porque eu amo a Deus, então eu dou e está acabado. Você deve dar oferta na expectativa que você vai colher na sua vida. Eu plantei oferta na casa de Deus e vou colher bênçãos materiais na minha vida e espirituais também. Devemos repreendê-los. Você que conhece ou frequenta alguma igreja apóstata e que tem um líder religioso herético que está ensinando heresias, você deve repreender este falso mestre, esse falso pastor que está enganando multidões. O que o texto diz? Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Tito 1,13. Isso foi escrito a Tito porque havia pessoas que iam de casa em casa subvertendo famílias inteiras com a falsa doutrina. Verso 10 a 16. Reprovar significa censurar. Isso está em Efésios 5,11. Condenar, criticar, repreender, refutar. Como poderemos obedecer à Escritura, a menos que os julguemos pela palavra de Deus? Você que diz, ao invés de criticar, ore por ele. Onde é que tem isso na Bíblia? A Bíblia nos manda criticá-los, prová-los, repreendê-los, exortá-los, admoestá-los, corrigi-los pela palavra, pela sã doutrina. E, portanto, pare com essas heresias de mimimizentos. Referente aos últimos dias, ele diz que alguns terão aparência de piedade, alguns homens, alguns profetas, mas negando a eficácia dela, esses pastores, missionários, bispos, apóstolos, porque são apóstolos, não são apóstolos, destes afasta-te. Mas você está entrando numa das coisas mais perigosas ao citar nome de pastores e dizer que são hereges. Devemos rejeitá-los como heréticos. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Tito 3,10. Quer texto mais claro do que este? Na verdade, toda a Bíblia está cheia de exemplos de falsos profetas sendo nomeados e expostos. Toda esta conversa sobre o amor moderno é usado como uma desculpa para não expor o erro. Isto não é realmente bíblico, mas espantosamente desleixado. Como podemos ficar em silêncio e ser fiel a Deus ao mesmo tempo? Quem é você para citar meu nome? Havia um homem em uma posição muito alta, que era um adúltero secreto.
Certamente este homem, que ocupou o mais alto cargo da terra, não poderia ser repreendido por um profeta humilde e impopular. Natã foi direto à presença de Davi, revelou o pecado em forma de parábola, e então disse a Davi furioso: Tu és este homem. 2 Samuel 12, 7. Portanto, devemos denunciar os tais, inclusive citando nomes. Paulo citou Pedro publicamente, Gálatas 2, 11 a 14. Paulo citou Demas, 2 Timóteo 4, 10. Paulo citou Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 1, 18 a 20. Paulo citou Himeneu e Fileto, 2 Timóteo 2, 15 a 18. Paulo citou Alexandre, o latoeiro, 2 Timóteo 1, 14 a 15. João citou Diótrefes, 3 João, versos 9 e 11. Moisés, Pedro, Judas e João citaram o nome de Balaão, Números 22 e 25, 2 Pedro 2,15, Judas 11 e Apocalipse 2,14. Portanto, é correto expor o erro e citar aqueles que estão no erro. O apóstolo Pedro chama os falsos mestres de insolentes, 2 Pedro 2,10, arrogantes, também 2 Pedro 2,10, difamadores, 2 Pedro 2,12, criaturas irracionais, 2 Pedro 2,12, em outras traduções está animais irracionais. Também chamou de injustos, 2 Pedro 2,13, devassos, também 2 Pedro 2,13, e malditos, 2 Pedro 2,14. Portanto, tire da sua cabeça a ideia de que nós não podemos julgar. Não é apenas permitido julgar, como também é mandamento. Se nós não julgarmos os falsos profetas, eles continuarão pregando as heresias destruidoras no meio da igreja, no mundo todo, espalhando destruição. Quando Jesus fala em João 10 que o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir, está falando dos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, falsos missionários. E eu estou falando aqui de R.R. Soares, eu estou falando aqui de Edir Macedo, eu estou falando aqui de Valdemiro Santiago, eu estou falando aqui de todos os falsos profetas que estão pregando mentiras, mentiras nos púlpitos, enganando multidões, fingindo curas, pagando pessoas para darem facada, fingindo teatrinho na igreja, fingindo expulsar demônios. Tudo isso é mentira para enganar, a fim de que eles enriqueçam cada vez mais. Abram os seus olhos, porque se vocês continuarem calados, se não tiver homens de Deus, mulheres de Deus, que falem abertamente, denunciem esses falsos profetas, inclusive citando os nomes deles, os políticos e os corruptos continuarão no poder e os falsos profetas continuarão a pregar. Precisamos, nesse último tempo, falar a verdade. Acima de tudo, custe o que custar, nem mesmo que custe nossas vidas, porque foi isso o que João Batista fez. João Batista, ao olhar para o rei Herodes, cita ele e fala: Herodes Antipas, a mulher que você está pertence ao seu irmão Filipe de Itureia, você está em adultério. Ele foi preso e depois foi decapitado. Onde é que está a coragem de homens e mulheres de Deus no nosso tempo para falar a verdade e denunciar esses lobos devoradores, ladrões de igrejas? Vamos deixar eles roubar, matarem, destruírem, enganarem dissimuladamente, de uma forma completamente escancarada. Eu falei aqui num vídeo anterior que eles só não estão presos por causa do descaso desse país. O descaso aqui é muito grande. Aqui o bandido é defendido e é por isso que eles estão soltos. Porque bandido é defendido. Está na hora de uma geração se levantar e denunciar esses filhos do diabo merecedores da condenação, desses ladrões, mercenários que não merecem nada a não ser a justa, santa e violenta ira de Deus. Porque o que eles estão fazendo é o cúmulo do absurdo. E todo mundo já está de saco cheio de aguentar essas tolices, babaquices, ladroagens, picaretagens em nome de Deus.